tenha calma, não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma. Estou aqui no sítio Trindade, conversando com Tassiana Valença, com o grande Almir de Oliveira, do Ave Sangria, para a gente fazer uma boa entrevista agora para vocês. Bom dia, meu povo. Eu sou Almir de Oliveira, da banda Ave Sangria. Estou aqui na concha acústica do sítio Trindade, que é um patrimônio vivo da cultura pernambucana e que não acontece nada nesse lugar. Esse é o sítio da Trindade, ou o sítio, esse espaço do sítio Trindade, ele existe há muitos anos. Eu era ainda criança quando ele já existia. Muitas coisas aconteceram nesse espaço. Músicas, teatro, várias coisas aconteceram aqui. Só que ele está obsoleto. E a gente precisa de um espaço desse para trazer a nossa cultura para cá. Eu faço parte da Sangria, a gente tem inúmeros palcos para tocar. Mas e os nossos repentistas, os nossos emboladores, os nossos poetas de cordel? Onde é que eles vão tocar? Onde é que eles aparecem? Porque no Carnaval não tocam, no São João não tocam. E a gente tem essa cultura que é muito rica, precisando de espaço. E a gente com esse espaço aqui, não ocupa, não faz dele uma expressão, um local de expressão da nossa cultura. Do lado de lá está todo o pessoal do morro, do lado de cá o pessoal de Casa Forte. Quer dizer, é uma área imensa de público precisando de cultura, a gente com um lugar desse aqui, sem nenhum projeto, para que isso aqui seja efetivamente um local de expressão, um local onde as pessoas, onde os artistas, onde as artes se expressam. Por favor, façam da concha acústica do sítio Trindade um espaço vivo. Almir, conta aí pra gente como foi o início do Ave Sangria. Tudo começou ainda na minha adolescência, quando eu comecei a tocar em grupos de baile, em conjunto de baile. Toquei nos Aztecas, que era com meu irmão e 2 amigos da vila, e nesse intervalo eu já escrevi umas poesias e comecei a levar na casa de Lula Martins, que ele inclusive é primo de Geraldo Maia. Ele, o pai dele, excelentes pianistas, e eu comecei a fazer essa parceria com ele. Tempos depois eu comecei a compor sozinho música e letras. E me interessei, obviamente, em querer fazer um grupo para tocar música autoral. Como o pessoal dos Aztecas não quis, porque está todo mundo tão entusiasmado com a Jovem Guarda Beatles, que eles não toparam. E aí eu saí e fui para os Selvagens, onde Ivinho tocava, Arlenildo, que foi meu professor de violão e professor de violão de Ivinho, também tocava, Rômulo Fernando, um guitarrista extraordinário, também tocando, Wilson Zu Lopes na bateria, e comecei a tocar com eles. E eles toparam fazer isso. Ivinho topou fazer essa coisa autoral. Então, pelo pessoal dizer tanto que o povo só gostava daquilo que eles viviam ouvindo, eu resolvi fazer um repertório de coisas que eles nunca tinham escutado. Então reuni músicas dos Rolling Stones, que não tocavam no rádio. Os Rolling Stones só tocavam assim, Satisfaction. Peguei inúmeras músicas dos Rolling Stones, algumas do Led Zeppelin, algumas do Tropicalismo, e levei para os bailes. Música de Jorge Ben, misturado com música de Roberto Carlos. Então, da Jovem Guarda, né? Levei esse pessoal para os clubes, inclusive para as gafieiras. E uma das coisas interessantes é que quando a gente tocou no clube da Fábrica Torre, tinha um guarda que ficava na portaria e quando tocava Get Off Maculado do Rolling Stones, ele saía de lá, Mago, essa é a minha. Eu digo, pô, que loucura. Uma música pirada e ele gostava dessa música. E lá no Munguba, no Alto Zé do Pinho, aí sim. Aí o sucesso foi Sympathy for the Devil dos Rolling Stones. E a gente tocava igual ao disco. Essa altura a Gricinho já estava na percussão. E, entre outras músicas, de vez em quando eles falavam, Mago, canta Pupurru. Não sabia o nome da música. E Pupurru é o vocal, né? Pupurru, Pupurru. E a turma dançando gafieira com Rolling Stones. A essa altura, eu já tinha conhecido Marco Polo, né? No fim dos anos 60. Ele com o Raps foram para São Paulo e eu fiquei aqui montando a banda. Foi justamente essas aventuras que a gente foi fazendo
nas gafieiras, nos clubes grandes, tudo mais. Até que Marco voltou em 72 e a gente realmente começou o Tamarineira Village, depois se tornou Ave Sangria. Esse foi o nosso começo. Em 1972 a 1974, nós fizemos todos os shows e todos os ensaios sem escutar o que a gente estava fazendo. Que é muito comum. Qualquer compositor, qualquer banda, faz uma música, ensaia, gravando para escutar o ensaio, para ir aperfeiçoando. E a gente não teve essa oportunidade, a gente só tinha os instrumentos, tínhamos muito poucos instrumentos, mas a gente conseguia ter emprestados ou alugado para ensaiar e para fazer show. Só que a gente nunca tinha escutado a música da gente. A gente só foi escutar a música que a gente fazia quando a gente chegou no Rio de Janeiro para gravar lá na Continental, no estúdio Havaí, inclusive. Quando a gente começou a fazer as bases e a fazer as coisas todas, a gente começou a ter ideia do que a gente estava fazendo. Só que o tempo foi muito limitado. A gente teve 5 dias para gravar o instrumental e 1 dia para gravar todas as vozes. Pra você ter uma ideia, a gente não podia errar, porque se errasse não podia voltar para consertar. Então foi uma coisa muito, muito tensa até certo ponto. Mas a gente conseguiu fazer e em determinado momento, que é o seguinte, a gente não tinha tempo assim, vamos parar um pouquinho para discutir, não. Mas teve uma vez que teve uns 15 minutos de intervalo, e eu e Israel, a gente começou a fazer uma brincadeira baixo bateria, e a gente terminou começando a desenvolver Jorge Carniceiro em Caboclinho. Que lindo. Só que a gente falou, poxa, vamos fazer. A produtora, rapaz, não dá tempo não. Tem que ficar assim mesmo. Então, a gente perdeu essa possibilidade de fazer ela em Caboclinho, porque a gente não teve tempo. Ainda tentamos negociar com a gravadora para trocar as passagens de avião de volta e hotel por hora de estúdio, para a gente ter essa oportunidade, mas não tivemos essa oportunidade. Então, aí a gente não tinha, foi quando a gente viu que a gente tinha escutado, que a gente escutou a música da gente. Só que quando a gente fez o Perfumes e Baratos, em dezembro do mesmo ano, que isso foi em maio de 74. E a gente veio para cá, para sair o disco foi lançado. Enquanto isso, a gente estava ensaiando para fazer o Sete Cantos do Norte, que seria em outubro. E em dezembro fizemos Perfumes e Baratos. Você escute o disco do Ave Sangria, de 74, escute o show Perfumes e Baratos, né? Para você ver a diferença, a evolução que a gente teve em 6 meses. Principalmente porque a gente ouviu o que a gente estava fazendo e pôde ter ideia do que a gente poderia fazer mais ainda. Além do mais, quando a gente começou, compositores éramos eu, Rafles e Marco Polo. Com o passar do tempo, Ivinho começou a compor, Israel também. Paulinho Rafael depois veio tocar com a gente, também desenvolvendo composição. Quando terminou a banda, nós tínhamos 6 músicos e 5 compositores. Com a proibição do disco, chegou o final do ano, a gente viu que não tinha mais como seguir adiante. Porque, inclusive, não nos foi dado cópia do contrato, que seriam de 12 discos, e a gente não pôde nem cobrar o segundo disco. Atualmente, um advogado pernambucano, ele assistindo um vídeo que foi feito por estudantes da Católica, foi Rainaya, Tiago e Rebeca, chamado Sons de Gaita, Violões e Pés. Ele viu esse drama que a gente viveu. Sim. E ele falou com a gente para entrar com requerimento na comissão de anistia lá em Brasília para fazer uma reparação desses danos que foram causados a gente. Foram Então, muitos atualmente, danos, né? Foram muitos danos. Vocês não imaginam como foi difícil depois para a gente, depois para mim, voltar à faculdade para estudar novamente. Não sabe? Porque meu projeto era fazer música. Bom, Como foi a crítica em 74? olha, teve crítico que mandou a gente pegar na enxada. Sim. Sabe? Mas depois começou a tocar nas rádios, né? Olha, nas rádios a gente já está em 8º lugar nas paradas quando foi proibido. Dizem que foi uma mulher de um general, né? Dizem, né? Ninguém sabe, mas na época da ditadura podia ser. Eu sei que foi um jornalista que botou no programa dele, dizendo que aquilo era um atentado à moral e aos bons costumes.
Seu Valdir. de um homem fazer uma música, né, uma declaração de amor para outro homem, Sim. que é justamente a música Seu Valdir. Essa música ia ser cantada por uma mulher, não era isso? Por Marília Pêra, né? E aí ela não cantou? Ela não. É porque é o seguinte, ela como atriz, ela cantava a partir de personagens. Eu Deu vi dizer vontade isso, é. dela Ela não fazer um era disco. cantora, né? É. E ela queria, ela era cantora como atriz, Como né? atriz. Aí ela, Marco Polo namorava era casado com uma menina lá, que era atriz também, fazia parte do elenco. Sim. E aí ela ficou interessada em músicas para fazer Sim, esse sim. disco. Aham. E aí Marco ofereceu algumas músicas a ela, inclusive Seu Valdir. Sim. Tempo depois ela disse, olha, eu desisti desse projeto, que eu vi que eu não, sabe, não vou fazer uma carreira como cantora. O que eu gosto mesmo é de cantar interpretando personagens. Sim. E aí ele mostrou a música a gente, e aí a gente incorporou o repertório, né, ele mesmo. Ficou interessado Aí em foi um cantar. homem que cantou, Um- aí exatamente. danou-se. Na época E da aí, ditadura, A gente estava em 8º lugar nas paradas quando meu Deus. foi proibido. Eu ia chegar no topo. E assim, com A gente certeza. que não tinha instrumento, eu era baixista, não tinha baixo, o Israel era baterista, não tinha bateria. E Vinho e Paulo tinha guitarra, mas não tinha amplificador, e a Agostinho só tinha um bongô. Quer dizer, era muito precário, a gente não tinha produtor na E época. aí que Tinha uns vocês amigos iam que ganhar, né, o fôlego já mesmo, estavam fôlego, se tem não tivesse instrumental, tido comprar essa instrumental. parada. Exatamente. Ia se estruturar para realmente entrar no mercado profissionalmente. Né? Aí a banda se desfez, né, Almir, Se depois desfez. disso aí. A gente fez o Perfumes e Baratos no final de 74. A gente viu que não tinha mais como a gente. E aí a banda se desfez. E cada um seguiu o seu caminho e eu voltei. Ainda fui para o Rio de Janeiro, passei um ano lá em 75, 76 eu voltei à faculdade para estudar engenharia, porque até essa altura já tinha uma filha. E não dava mais para sonhar com a música sem batalhar É verdade. a sobrevivência. E aí em 2014 vocês voltaram. Olha, mas um pouquinho antes, em 2008, eu me surpreendi porque chego no Orkut, tinha uma comunidade chamada Ave Sangria, com mais de 900 jovens. A essa altura eu já tinha tentado fazer com que a Warner lançasse o disco da gente em CD. Não consegui. Originalmente o disco da gente foi gravado pela Continental, mas a Continental acabou e a Warner comprou os direitos do disco da gente. Sim. E eu tentei ainda abrir pro rock com o Paulo André, me levei até Tom Capone, que era produtor e era da Warner, para lançar o disco da gente em CD, mas não deu certo. Mas aí todo mundo começou a piratear, eu mesmo pirateei, para vender, porque sabe, até uma maneira de ganhar algum dinheiro. Né? Sim, claro. Já que não tinha oficial, o CD pirata era legal, não podia ser ilegal uma coisa. E a juventude fez a mesma coisa e de repente deu nisso tudo. Quando foi em 2012, 2013, uma banda de Olinda, Anjo Gabriel, que a gente já tinha tocado ele algumas vezes nesse intervalo, né? Eles entraram com um projeto na Funcultura para a gente voltar para lançar em CD, LP e tudo mais. Inclusive o Perfumes e Baratos, que ficou gravado esse tempo todo numa fita cassete. E em 2014 a gente voltou oficialmente como Ave Sangria. Né? E essa altura estávamos eu, Paulo Rafael, Marco Polo e Vinho da banda original. Israel tinha falecido e a Alexandre estava doente e não pôde tocar. E em 2019 foi o outro disco, né? O segundo disco, o Vendavais. Vendavais. Na época boa também. Vocês gostam, né, de uma época boa? Rapaz, não é. Na época que o demo estava... Pois é. É interessante. Quando a gente... Não é 2019, eu digo, meu Deus. Em 2018 a gente decidiu fazer esse disco, né? E o nome Vendavais a gente colocou sem saber que viriam vendavais. Sim. Marco diz que foi uma música necessária para um momento desnecessário. Né? Não havia nenhuma necessidade da gente ter tanto retrocesso, tanto abandono da cultura, da saúde, sabe? Pois é. Essas coisas que a gente retomou. Mas vocês gostam, né, dessas datas assim, marcantes. Olha... A capa é muito bonita do Vendavais. A primeira... É de Neilton, da banda Devotos. É de Neilton. A primeira capa era de Lailson, não era? Que foi modificada, que era linda. E inclusive parece que eles ficaram, né, com essa capa, nunca devolveram. Nunca devolveram.
Estranho. Nosso parceiro também, Laís, muito importante nessa história. Isso, exato. Tenho muita gratidão, muita admiração por ele. Almi, voltando aí ao desnecessário, que eu fiquei pensando nisso, foi altamente necessário, né? A arte ter voltado com força mesmo, como diz a história, num momento tão difícil pra gente, né? É justamente a música da gente, importante naquele momento, inclusive para fazer um contraponto Sim, entre o que estava por vir, né? A questão da pandemia, com a negação das vacinas, ou com as outras coisas que foram implantadas no Brasil, que a cultura deixou de ter sim. apoio. Um momento Sabe? muito difícil Muito pra gente. difícil para todo mundo, né? Aham. Culturalmente a gente teve um retrocesso muito grande, Foi muito triste, né? muito triste. E quais são os projetos, Almi, agora para você, para a banda? O que é que vocês pensam? A gente está pensando em fazer um outro disco. Eu estou também alinhando uns projetos que eu tenho de músicas autorais, Sim. um livro de crônicas poéticas também. Eu cheguei a ler alguma coisa tô tua, fazendo muito bom. alguma coisa nessa linha, principalmente para incentivar, estimular reflexão. Porque a gente passou um tempo recentemente vamos dizer assim, numa discussão muito grande sobre política ideológica. Só que a gente está esquecendo de conversar sobre política socioeconômica, Uhum. onde nós somos uma sociedade, nós somos um povo e vivemos com muito pouco dinheiro, sem perspectiva de progresso. Eu até escrevi um poema onde eu digo que a gente tem direito à ordem de pagamento da bandeira. Uhum. A gente precisa de progresso. Isso. A ordem que a gente tem o direito é de pagar. É só pagamento, taxa, imposto, juro, multa. Qualquer coisa vai para a SPC, será tudo bem. Agora eu quero progresso. É. Queremos E progresso. queremos viver, né? Queremos também. viver. Exatamente. Né? Uhum. E viver com paz, viver em paz. Não sabe? Ao invés de arma, por que não livros? Uhum. Isso. Por que não arte? A vida é uma obra de arte. Eterna, constante, obra de arte. Eu A vi gente um dia precisa desse numa entrevista de Marco Polo, ele dizendo que você era o arquivo, né, da porque eu me da lembro muita banda, porque coisa. você tinha muita coisa guardada, né? Você é o Eu arquivista lembro aí muita coisa. É. Quando a gente ensaiava, aquele show mesmo do Perfumes e Baratos, quando a turma esquecia de alguma coisa, me perguntava, Almir, tal coisa, eu digo, era assim. Aham. Porque a gente não tinha gravador. Sim, Um sim. show daquele tamanho, gravado na É. cabeça. Porque a gente, por outro lado, principalmente eu e Vinho Israel, o Agricinho teve também alguma experiência, né? Paulinho teve menos, mas teve também, era de fazer baile. Porque a gente cantava na faixa de 80 músicas no noite. Meu Deus. Então eu cantava de 10 às 12 e depois de 1 às 4. Então não podia, raramente repetia uma música. Então tinha que ter pelo menos 80, 100 músicas na memória. Isso ia mudando, novas músicas, sabe? É um exercício muito bom Com para a certeza. memória. Tem músicas ainda que não foram, não ficaram nesses discos e que vocês Tem algumas. têm vontade de... Agora tem muitas outras que a gente fez depois. Porque olha, você veja o seguinte, os prejuízos que a gente teve quando acabou a banda. Sim. Que a gente estava num processo de desenvolvimento, tanto instrumental, assim, de Criativo, execução, né, também. e criativo, sabe? Muito interessante, porque estavam com 5 compositores. Eu estava desenvolvendo com o Marco Polo uma linha psicodélica, sabe? Que diferente do que Vinho estava desenvolvendo, diferente do que Paulinho estava desenvolvendo, diferente do que Israel estava desenvolvendo. Então, na verdade, ali a gente estava com vários aves sangrias, Uhum. várias linhas de música. Se a gente fosse fazer um disco com música de Israel, seria uma coisa mais latina. Se fosse fazer Sim, com Ivan e sim. Paulinho, seria um disco instrumental. Tá Certo. entendendo? Eu tinha, como o Marco também tinha, eu tinha uma série de sambas, de outras coisas, de outras linhas musicais, outros ritmos musicais. Eu atualmente estou com um projeto
que é inclusive sobre a zona, que tem, entre outros ritmos, tango, machixe, chorinho, maracatu, sabe? Uma série de coisas, sabe? Tá falando sobre Bacana. a zona, boleros. Aham. Porque, olha, a cultura musical que eu tive, que nós tivemos, foi a cultura do rádio. Então a rádio tocava tudo. Era. Do cantador ao jazz, a música erudita, ao tango, sabe? A boemia, ao brega. Tocava tudo nos rádios. Então as rádios eram democráticas e tinham uma proposta cultural. Sim. Então a gente escutou tudo. Quando a gente fez essas músicas, às vezes perguntam, como é que vocês misturaram? Rapaz, saiu misturada. Naquele tempo a gente não tinha nem possibilidade de saber qual era o sexo da criança. Estou conversando aqui no Sítio Trindade com Almir de Oliveira, da banda Ave Sangria, a maior banda psicodélica do Nordeste e do Brasil, quiçá do mundo. Almir, eu quero agradecer muito você estar aqui e quero marcar também para a gente fazer o nosso encontro com toda a banda Ave Sangria, tá? E queria que você falasse agora um pouquinho do seu projeto autoral. Estou com os projetos autorais para desenvolver, para apresentar. Estou preparando um disco e também preparando uns poemas para serem lançados. Eu, na verdade, comecei a escrever poemas com 14 anos, quando eu estudava no Colégio Salesiano. E venho escrevendo ao longo do tempo, mas só agora que eu resolvi juntar essa produção de todo esse tempo para publicar. Músicas, eu tenho também uma série de músicas que eu vou também fazer disco. Eu espero esse ano aprovar um projeto que já venho tentando há alguns anos, falando da boemia lá do bairro do Recife. Eu percebi em algum momento que a gente tinha contado histórias sobre o bairro do Recife, poemas e tal, mas não temos um trabalho musical falando daquele universo ali. Então eu reuni uns 10 músicas e estou junto com o pessoal de produção, entrando nos editais para fazer para registrar essas histórias, né? Registrar essas músicas, registrar esse trabalho sobre a zona. E outras coisas virão. Por enquanto é isso, um livro de poesias, esse trabalho sobre a zona que está na agulha. Mas tem mais. Vamos encerrando aqui o programa, conversando com Tarsena Valença, e vamos escutar Silêncio Segredo, de autoria de Almir de Oliveira e Marco Polo, que está no LP novo, Vendavais. Muito obrigada mais uma vez, Almir. E até a próxima. Todo carinho para todos vocês. Tchau, tchau. Tudo simples, eu quero tudo de novo, tudo de novo. Silêncio, segredo, nada demais, tudo simples. Apenas nem tudo está legal por aqui. Embora eu continue forte como um caniço, ou quase isso. Será que você vê? No meio do lixo está o molho, no meio da sala está o olho. Flutuando e mágico, flutuando e mágico. Silêncio, segredo, mistério, nada demais, tudo simples. Se for preciso, mas muito preciso mesmo, 1 passo, 2, 3, vá lá atrás. Mas é melhor aguentar a barra, mas é melhor aguentar a barra. Segredo, nada demais, tudo simples. Eu quero tudo de novo, tudo de novo. Silêncio, segredo, nada demais, tudo simples.
Apenas nem tudo está legal por aqui. Embora eu continue forte como um caniço, ou quase isso. Será que você vê? No meio do lixo está um olho, no meio da sala está um olho. Flutuando e mágico, flutuando e mágico. Silêncio, segredo, mistério, nada demais, tudo simples. Se for preciso, mas muito preciso mesmo. Um passo, dois, três, vai lá atrás. Mas é melhor aguentar a barra. Aguentar a barra, mas é melhor aguentar a barra. And no, I'm not grabbing that dress.